Alô pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite pessoal. Estamos aqui hoje lá em mais uma live, tá? Hoje nós estamos chamando o Janko Yanes, que ele é um cara especialista na parte de questão de processos, tá? Tudo bem? Estamos aguardando aqui o nosso convidado de hoje, tá? Meu nome é Frank Onjos, trabalho com coach executivo, coach de liderança, e hoje o nosso convidado especial é o Janko, tá? Janko Costa, daqui a pouco ele está aqui com a gente. Ele vai falar da importância dos processos para a gestão das lideranças, tá? Então quem está trabalhando muito com essa parte, vai ser uma live bem bacana, uma live de mais ou menos meia hora, tá bom? Tá? Só aguarde um pouquinho que estamos aguardando aqui o nosso convidado especial, que é o Janko, tá? Babi, você é da onde, Babi? Tem Babi, tá? Da onde posição? Tudo bem? Nick Moreira. Ana Maria, tudo bem, Ana Maria? Como é que está você? Tá? Já estamos só aguardando aqui o nosso convidado, tá? Ele vai estar logo. Ok? Deixa eu ver aqui. Cadê o Janko? Só um pouquinho, deixa eu ver se ele não está tendo alguma dificuldade aqui. Beleza. Só um minutinho. Eu acho que ele está tendo uma dificuldade. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Acho que ele estava com uma dificuldade aqui. Tá bom? Já estamos, aguarda um pouquinho que nós já estamos com ele aqui. Ok, chegou aqui o nosso amigo Janko, vamos lá. Vamos pegar aqui o Janko. Ok, Janko, precisa só agora você clicar aí para você compartilhar a tela comigo, tá? Ok? Tudo bom, Alisson? Da onde que você é? Já estamos aguardando aqui o Janko. Vamos lá. Janko, você está me vendo aqui? Você tem que agora aceitar, porque eu pedi para você compartilhar a tela comigo. Tá? Deixa eu chamar de novo aqui você. Talvez você não está conseguindo achar. Ok. Adicionei. Tá. Recebeu aí, Janko? Opa, beleza. Agora tá. Opa, agora tô te ouvindo. Tudo bem? Como é que está você? Tudo jóia? Tranquilo. Como é que se diz? Você está debutando aqui no Instagram? Isso, uma live ao vivo com o Frank. Live ao vivo, tá certo. Bom, Janko, vamos lá. Deixa eu apresentar o pessoal que vai estar entrando aqui. Hoje eu estou com o Janko Costa, tá? O Janko Costa, ele tem mais de 30 anos de experiência em redes, né, na parte de TI, e nos últimos 10 anos ele vem dedicando muito na questão de mapeamento de processo e mostrando a importância dos gestores ter um mapeamento de processo bem feito nas empresas, tá? Então o tema de hoje vai ser voltado a isso, na parte comportamental também, né? Não só a parte técnica, né? Mas como a gente, claro, o público nosso aqui são gestores, o pessoal que segue aqui, então é interessante ter esse vocabulário de a importância das pessoas no processo, né? Processo é processo, mas quem faz acontecer são as pessoas também, né? Então essa que vai estar lá. Então nós vamos fazer uma meia hora de bate-papo, tá? Agora são 8h05, no máximo até 8h30 a gente finaliza, tá? E eu gostaria, antes de mais nada, que você contasse um pouco da história, um pouquinho, e como é que você chegou nessa parte de agora dedicar na gestão? Por que chama muito a questão de mapeamento de processo na tua vida profissional? E o que você está vendo que isso pode agregar muito nas empresas e principalmente quem está liderando equipes, né? Claro. Na verdade, essa questão de começar dentro da área de TI e depois passar para a gestão, ela ajudou bastante no entendimento de uma série de coisas com relação ao mapeamento de processo, né? Então, o que acontece? Já faz uns 10 anos, mais ou menos, desses 10 anos, né? Senão o pessoal vai achar que eu estou muito velho. Né?
Então, o que acontece? Na área de TI, a gente já fazia, na época de análise de sistemas, na época que você faz levantamento de informações no cliente, você já coleta muitas informações para poder entender como que a empresa funciona, como que o setor funciona e assim por diante. Então, os analistas de sistemas, normalmente, eles já têm essa facilidade de buscar as informações de como a empresa trabalha e como ela trata as atividades, né? Então, o que acontece? Quando você está dentro desse meio, fazendo esse levantamento, entendendo como as empresas trabalham, inclusive automatizando muitas dessas tarefas, né? Você acaba pegando bastante conhecimento nessa parte da gestão. E quando você assume uma gestão também, você começa a perceber uma série de coisas que é o trato com as pessoas, né? Você tem que liderar uma equipe, você tem que liderar pessoas, você tem que entender não só como uma empresa trabalha, mas como as pessoas trabalham dentro da empresa, né? Então, o que acontece? O mapeamento de processo, ele é uma ferramenta, mas ele também, como todas as ferramentas de gestão, ele acabou entrando no modismo um tempo atrás e muitas vezes as pessoas confundem o mapeamento de processos com a questão de documentação, né? Então, e isso é uma coisa complicada que a gente tem hoje, né? Então, não é simplesmente um pop, né? Não é simplesmente um pop que você guarda lá e é isso que vai acontecer, né? Exatamente. O que acontece? Tem muita gente que entende assim, eu quero fazer um mapeamento de processo dentro da minha empresa. Mas eu entendo que eu vou ter uma documentação, um diagrama e pronto. Né? Mas não é isso. Não. Se você trata o mapeamento de processo como sendo uma documentação, você perde boa parte do retorno que tem essa ferramenta. Né? Então, é uma ferramenta que, se você aplica ela dentro de uma empresa, você trata o mapeamento de processo como uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta para expor as questões mais delicadas que tem ali na empresa na hora da execução das rotinas. Então, como é que ela trata aquelas exceções, né? Então, não é tão fácil para um líder de uma empresa, para uma pessoa dentro de uma empresa, trabalhar o mapeamento de processo como uma ferramenta de diagnóstico, né? Porque ela tem que estar muito madura, ela tem que estar muito segura para tratar essa ferramenta desse jeito. E tratando a ferramenta de mapeamento de processo desse jeito, é nesse momento que ela vai conseguir um retorno maior. Né? Porque... Não, eu entendi. E aí tem a questão do seguinte, não adianta ter processo se não tem gente que desenvolva, né, que faça a execução do processo, né? E o que acontece? Uma ferramenta, um mapear de processo, ele tem, assim, um momento de discussão, né? Então, quando você está mapeando um processo, se você entende com uma documentação, você pode pegar lá, qualquer pessoa pode chegar e começar a desenhar diagramas, né? Começar a desenhar diagramas e começar a fazer um relatório de como são feitas as atividades lá dentro, entrega para o cliente pronto. Né? E o cliente tem aquele manual, coloca numa gaveta e nunca mais olha para aquilo. Né? Então, não gerou nenhum impacto, não gerou nenhuma reflexão com relação a como as atividades são desenvolvidas. Então, quando você vai fazer um mapeamento de processo, pensando na ferramenta, como uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta que vai levantar uma série de questões lá dentro de como as atividades são trabalhadas. Quando você, além de identificar como elas são trabalhadas, você começa a trazer para dentro desse processo de mapeamento as questões de tempo, as questões de custo, as questões de responsabilidade, né? Então você começa a repensar uma série de coisas. Então tem empresas que têm dificuldade de trabalhar a ferramenta de mapeamento, essa situação de mapeamento de processo com esse tipo de enfoque, né? Porque ela tem que ser uma ferramenta que vai pensar, vai trazer todas as pessoas que estão relacionadas com aquela visão, e ela tem que ser uma visão entre setores, então aí já começa uma dificuldade, né? Muitos setores ainda são feudos dentro de empresas, né? Então,
Exatamente. Então, quando você começa a perceber que algumas atividades, elas começam lá no cliente, elas ultrapassam setores e depois voltam até o cliente, né? Então o cliente gera demanda e depois ele recebe o resultado, seja um produto, seja um serviço, tanto faz. Mas quando você está tendo uma visão de processo, você ultrapassa os setores, você transpassa os setores, né? Entendi. E o que acontece? Quando você tem alguma situação acontecendo de um setor que impacta no outro, você começa também a trabalhar o relacionamento entre os setores, o relacionamento entre os gestores dos setores, né? E às vezes, quando você está mapeando um processo, você percebe que, olha, a atividade está até sendo bem executada, né? Mas existe um desperdício de tempo quando você termina a atividade aqui, passa para o outro setor continuar o processo. Né? Me diga uma coisa, Ianco, falando um pouquinho disso, isso tem tudo a ver também com, por exemplo, quando você tem um processo bem definido, você tem a liderança que faça, que promova, ou seja, que patrocine o processo para dentro da empresa. Isso não auxilia muito na questão que está se falando muito agora da questão da inteligência artificial, tá? Ou seja, qual é a trilha que ele vai, tem alguma correlação disso ou não? Na verdade, você pode implementar algumas tecnologias, né, para determinadas situações que você detectou no mapeamento de processo, né, e que podem auxiliar nesse problema que foi detectado. Então, às vezes, você pode não utilizar tecnologia nenhuma. Né? Eu sou da área de tecnologia, eu vejo assim que, às vezes, a tecnologia, quando ela é mal utilizada, ela muitas vezes até atrapalha. Né? Então, o que acontece? Né? Sim, porque no final das contas, cada vez que você coloca uma tecnologia a mais dentro de um processo, você também aumenta a complexidade do processo. Né? Então, o entendimento que as pessoas têm com relação às atividades, você acrescenta alguma coisa a mais, que é o próprio uso da tecnologia. Né? Então, o que acontece? Você colocando uma tecnologia lá dentro, se ela for mal pensada, mal utilizada e mal implantada, ela pode inclusive atrapalhar. Né? Então, essa é uma das questões que a gente tem. E o que acontece? Você pode reorganizar o seu processo. Então, você pode tratar aquela situação com um repensar em como que ela está sendo utilizada, como que aquela tarefa está sendo executada. E, de repente, uma das questões que você pode até chegar é a eliminação daquela tarefa por uma automação. Né? Então, em vez de você colocar automação na tarefa, muitas vezes você pode até chegar num ponto em que você vai eliminar aquela etapa do processo. Né? Ou fazer com que aquela etapa do processo venha antes ou depois daquele momento que hoje em dia está sendo utilizado. Então, quando a gente pensa assim que o mapeamento de processo, você vai colocar tecnologia lá dentro, vai colocar um sistema, vai colocar uma ferramenta, vai colocar alguma coisa de informática ali e vai resolver o problema, você está antecipando a situação que você está querendo diagnosticar. Né? Tá. E pode criar um problema com relação a isso, com certeza. Entendi. Agora, me diga uma coisa, Ianco. Essa parte, que é uma parte técnica, ele pressupõe também uma questão comportamental também, né? Então, quando você vê na parte comportamental de fazer com braços abertos um mapeamento de processo que seja, qual é a importância da liderança nessa questão? Tá? É muito importante ter, tipo assim, só funciona se vem o presidente, não, tem que fazer isso aí, então, ou seja, tem que ter um patrocinador muito forte na organização para que a coisa ande, ou é muito mais de base, assim, que necessita, como é que a liderança trata isso aí? Existe uma situação, eu tenho uma seguinte opinião, né, quando eu preciso fazer com que uma grande personalidade da empresa apareça ali e cobre isso, a gente já começa a perceber que tem algumas coisas que não estão tão maduras dentro da empresa. Né? Então, já não tem uma capacidade de já correr atrás do diagnóstico, já tentar se antecipar e tudo mais, porque quando a gente tenta
tenta ver assim, olha, isso aqui só vai funcionar se chegar o CEO da empresa aqui, de vez em quando der uma passada e perguntar como é que estão as coisas. Então a gente já percebe que a empresa já não tem uma maturidade tão grande assim para tratar os seus problemas, não tem até uma autonomia tão grande assim para correr atrás de uma ferramenta e tratar isso de uma maneira específica, pontual, né? Então deixa eu ver se eu entendi. Então você está querendo dizer o seguinte: vamos lá, pega uma empresa familiar que o dono tem muito poder assim de coisa, o cara acaba mudando o processo toda hora, né? Porque ele não amadureceu assim o processo. Ele vê, não, peraí, isso aqui tem, então faça. Ele acaba ingerindo, né, numa situação e acaba com o processo que já estava meio consolidado. Não, faz para cá. Aí os colaboradores ficam pedindo, peraí, eu faço dessa forma ou eu faço daquela outra forma? Na verdade, o que acontece? Quando as decisões acabam ficando sempre na mão de um gestor específico, né? E as pessoas ficam só balançando a cabeça. Ah, sim, né? Exatamente. Mas não tem autonomia para correr atrás. Esse pode ser até, inclusive, um diagnóstico no mapeamento de processo. O mapeamento de processo ele pode ser uma ferramenta que pode tratar, inclusive, isso. Olha, o tempo, o lead time que a gente está tendo aqui nessa situação aqui é muito grande porque a gente precisa esperar uma aprovação do dono da empresa. Então, muitas vezes, isso fica evidenciado dentro do mapeamento de processo. Se a gente for pensar o seguinte, olha só, boa parte dos modelos de excelência de gestão, né? Boa parte dos frameworks de conformidade ou excelência de gestão, ou que tratam a questão da qualidade, normalmente trazem essa ideia de visão de processo, gerenciamento de processo. Por quê? Quando você põe no processo todos os mecanismos de decisão, aprovação, conformidade, tempo e tudo mais, você coloca para o processo essas coisas, você tira muito daquela situação antiga onde sempre tinha uma pessoa que decidia as coisas, ou seja, conforme o humor dela, se a pessoa estava num bom dia ou não, se a pessoa estava sem nenhum problema com as outras, se o relacionamento daquela pessoa estava normal dentro da empresa, aquele processo, aquela atividade, ela toma um rumo, né? E se a pessoa não está muito bem, ou se aconteceu alguma coisa, já toma outra. Quando você coloca tudo isso para o processo, quando você transfere essas questões para o processo, você começa a trabalhar melhor essas situações, porque você começa a racionalizar melhor, né? Então você começa a trazer de uma maneira mais racional todas as decisões que acontecem na empresa com relação àquelas atividades. Então tem uma coisa assim que você tem que pensar, que o líder ele tem que trabalhar acima do cargo dele, né? Então o que acontece? Quando você começa a ter uma visão de empresa e não a visão do setor, a visão de processos, ela traz isso, porque você, quando trabalha um processo, você trabalha sempre o processo ponta a ponta, né? Desde a demanda do cliente até a entrega final, né? E muitas vezes até depois, porque tem todo o pós-venda, todas as situações de assistência, né? Então tem toda uma visão de empresa, que é o que sempre você quer que os teus colaboradores sêniores eles tenham, né? Uma visão onde não é só aquela atividade dele, mas qual o impacto que aquela atividade dele tem e qual o impacto que as outras atividades da empresa também têm naquela função dele, né? Então, a ferramenta de mapeamento de processo, ela mostra, né? Então, ela expõe tudo isso na empresa, ela expõe todos os setores, ela expõe todas as atividades. Você começa a conversar, começa a discutir, começa a repensar algumas coisas dentro da empresa, você começa a atuar com uma pessoa que quer auxiliar a empresa a resolver os seus problemas, a melhorar, a ser mais produtivo, ter maior qualidade. Então, é muito interessante, porque quando você utiliza a ferramenta de mapeamento de processo com esse foco, ela traz um ganho muito grande. Você, por exemplo, quando vê uma startup, quando você percebe assim que uma startup, uma empresa pequena, que está trabalhando com inovação, por que ela consegue repensar muitas vezes o que ela está fazendo
ela tem assim essa dinâmica maior, todo mundo quer trazer, as empresas grandes, né, querem trazer essa filosofia da startup lá para dentro. Por quê? Porque a startup normalmente ela começa pequeno, ela já começa repensando, testando, experimentando muitas coisas, né? Então ela não tem aquelas funções engessadas, ela não tem aquele quadrado do setor, que é onde ela só pode trabalhar dentro daquela limitação, então as pessoas estão mais livres para repensar muitas vezes. Então, quando você traz essa ferramenta de mapeamento de processo e você expõe uma série de coisas, faz com que as pessoas participem, opinem, indiquem quais as alternativas podem ser dadas para uma determinada tarefa, pode discutir, inclusive, cenários que de repente não vão ser implementados, mas essa discussão, normalmente, acaba levando a outros pensamentos, né? Muito também, você junta uma série de coisas que você já percebe em outras situações, por exemplo, quando você trabalha com a ideia do brainstorming, né? Então, às vezes, tem que ter uma maturidade muito grande, porque primeiro que quando você faz uma sessão dessa, parece que vira uma bagunça, né? Muita gente dando opinião, quem sabe a gente faz isso, e vem, às vezes, algumas ideias que se o cara que está moderando e trabalhando aquela sessão, ele não está muito seguro, não está muito maduro, ele vai começar a cortar essas alternativas. E o que a gente sabe com relação às sessões de brainstorming? Às vezes uma ideia que não é bem aquilo que a gente está querendo pode fazer com que uma outra pessoa tenha insights, tenha alguma outra, puxa uma outra ideia. Uma ideia boa, né? Exatamente, mas porque se você começa a limitar e podar muito o que as pessoas fazem numa sessão dessa, você não tem um ganho muito interessante. Entendi. Hoje em dia, então, você tem que trazer todas essas coisas para poder trabalhar isso aí. Então, o líder, ele é um condutor desse diálogo. Agora, me diga uma coisa, Ianco, por que muitas vezes alguns gestores, por exemplo, eu trabalho na área de coach, né? E muitos dos meus clientes são pessoas de área comercial. Tá? Alguns não, mas a maioria. O que acontece? Hoje eu estou aqui num cowork, tá? Só para você, pessoal que está assistindo aí. Na verdade, foi engraçado, né? Eu tava numa reunião, o Ianco me lembrou. Eu estava numa outra reunião e hoje tinha live, né? Então foi no outro cliente. Então foi bem interessante. Ainda está tendo aqui a reunião aqui com o pessoal da ICF. Então é o seguinte, Ianco, me diga uma coisa. Por que os líderes têm muita aversão em processo? Porque processo parece que aquela mentalidade parece que está engessando alguma coisa, né? Existe... tem um bloqueio, assim, uma sensação. Como é que a gente faz com que o líder fique muito mais aberto? Ele vai aumentar a produtividade, ele vai deixar as pessoas mais tranquilas, porque tem líder que é fogo, né? Faz aqui, faz lá, muda todo o processo e o cara fica assim, aí agora o que eu faço? O processo está dizendo para fazer isso, mas ele está querendo dar um bypass, aí vira uma exceção, e aí vira uma zona, na verdade, né? E esse é um medo que normalmente se tem com relação à implementação de algumas alternativas do processo, né? Então, o que acontece? Se eu mapear o processo, eu tenho que seguir exatamente daquele jeito e não posso mais criar alguma coisa, não posso inovar, não posso trabalhar de alguma maneira diferente que possa ser melhor do que aquilo que tinha sido pensado naquele momento. Então, a primeira questão que tem que ser quebrada é que o mapeamento de processo é uma situação estanque e pronto. Aí a gente está pensando como documentação. Né? E esse que é o grande problema. Né? Então, se você pensa no mapeamento de processo com a documentação, você tem essa sensação de engessamento. Né? Que, olha, está aqui o diagrama, e eu tenho que fazer exatamente desse jeito, só que apareceu uma situação diferente que na época não acontecia. Né? E agora, não posso fazer porque tem um diagrama que eu tenho que seguir. Não, aí já está errado, né? O mapeamento de processo, ele trabalha numa visão cíclica. Então, você tem um PDCA ali que envolve também mapear, executar, melhorar, criar uma produtividade, maior produtividade, e depois você vai mapear de novo. Né? Isso tem que ser uma rotina dentro das empresas. Por isso que muitas empresas criam setores que são escritórios de processos, porque ele precisa trazer essa ideia de melhorar continuamente a melhoria contínua. Exatamente. Vem desses conceitos, né? Então, tipo Kaizen, né? Exato. Kaizen. Então,
você está trabalhando uma ferramenta que vai expor uma série de coisas, que vai trabalhar uma série de alternativas, que vai permitir você indicar como está a situação e como você quer a situação, como você pensa numa nova proposta de situação, uma nova forma de trabalhar que vai melhorar ou o tempo, ou vai diminuir a quantidade de pessoas, ou vai automatizar, ou vai fazer, sabe, você vai criar uma série de situações e você implementa esse tipo de coisa. Em algum momento você precisa revisitar essas situações, porque a ferramenta ela proporciona essa discussão e não é uma documentação. Né? Então tem que tirar essa ideia da documentação. Então quer dizer, um processo... Uhum. Por isso que eu digo assim, é difícil quebrar essa mentalidade, é difícil. Né? E o próprio nome mapear processo, ele dá a ideia de que você fez um mapa e pronto. E isso fica na cabeça das pessoas. Eu mapeei o processo. Pronto. Agora tem que só seguir. Entendi. Ianco, então é interessante, tá? Nós estamos mais uns 5 minutinhos para desse bate-papo, tá? Me diga uma coisa, as empresas, por exemplo, que não tem processo nenhum, tem lá o passo a passo, né? Passo a passo, tal. Quais as 3 principais sugestões ou recomendações que você daria para um gestor? Tá? Eu até vejo de uma maneira um pouquinho diferente. As empresas acabam tendo um processo. Né? Então, só que ele é informal, ele varia, né? Ele varia muito, ele não tem qualidade. Às vezes, dependendo das pessoas que estão naquele momento, o processo sai de um jeito. Se as pessoas mudam, já sai de outro. Você não mantém um mesmo nível de qualidade sempre para o teu cliente. Né? Então, às vezes, varia muito. Né? Então, o restaurante, às vezes, tem seu processo bem alinhado, bem organizado e sempre proporciona uma boa experiência para os seus clientes. Né? Uma empresa de logística, uma indústria. Né? Então, em algum momento, existe um processo ali acontecendo, ou seja, o cliente faz a demanda, todas as pessoas trabalham e conseguem encaixar todas as suas situações, as suas atividades, as suas tarefas e acaba saindo o resultado. Mas quando ele não é repensado, então existem os desperdícios, né? Então existe sempre essa variedade muito grande na qualidade. Então é isso que tem que ser pensado na hora de você mapear um processo. E ele ajuda nesse sentido. Então existe o processo. Né? Existe o processo. Só que quando ele não é repensado, discutido, às vezes quando você expõe um processo numa parede, você pega um monte de post-it, você já vai conseguindo colocar as informações de atividades, o post-it aí você tira, coloca, você não precisa nem pensar numa ferramenta de desenho digital. Né? Faz ali, começa a discutir junto com as pessoas, olha, a gente está fazendo desse jeito, com esse fluxo. E se... Aí começam os ICs, né? E se a gente fizer desse jeito? Olha, a gente está tendo um desperdício muito grande. A conta não está fechando. Né? Então a gente tem que trazer esses dados, essas informações para dentro da discussão. Senão também fica uma discussão só de tarefinhas, né? A pessoa coloca aí, eu faço tarefa desse jeito, eu faço daquele, pronto, está mapeado. Tchau, vamos todo mundo para casa e não adiantou nada. Entendi. Né? Então, quais as dicas que você daria para um gestor que quer realmente implementar um processo que gere alta performance, né? Não só alta performance, mas que deixa o cliente feliz, né? Porque, na verdade, todas as empresas que quer é para resolver um problema, né? E para deixar o cliente feliz, não é verdade? Né? Ou é para resolver um problema ou para deixar um cliente feliz. E como é que ele pode iniciar? Assim, se você fosse falar rapidamente, 3 dicas importantes de mentalidade desse gestor. Ele precisa, por exemplo, a primeira coisa, ele precisa pensar que ele vai proporcionar uma melhoria para a empresa. Né? Então, ele tem que estar aberto a discutir e repensar, inclusive, coisas que ele mesmo implantou. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes o líder, o gestor, ele às vezes entrou na empresa diretamente ali no cargo de gestão, mas muitas vezes eles cresceram dentro da empresa, implantaram muitas das questões da empresa. Ele tem que estar aberto para a discussão. Né? Isso requer uma segurança razoável, né? Porque não é todo gestor que simplesmente abre e expõe todas as coisas que estão acontecendo, sabe que tem problemas, então ele tem que medir. Isso é uma coisa que hoje em dia as empresas têm que fazer, independente do processo. Tem que medir, tem que estar seguro,
né? E tem que trabalhar de maneira com que as pessoas tem que escutar muito o que os funcionários eles têm a contribuir, porque se ele não deixa os funcionários exporem o que está acontecendo, mas ele acaba não sabendo, porque saber detalhe de cada uma dessas coisas, mesmo nas empresas pequenas, é complicado, né? Então, olha, uma coisa que você falou, o gestor ele tem que ter duas coisas que você está comentando. Primeiro, desapegar das coisas que ele implementou. Pode ser que naquele momento funcionou e agora, de repente, a própria equipe está dizendo, cara, não dá para fazer mais isso que não está funcionando, mas eles fazem porque não dá para fazer. Então, ele tem que desapegar. Exato. Segundo, talvez, ele tem que criar aquela mentalidade de vulnerabilidade, né? Ou seja, deixa eu estar vulnerável às críticas, porque isso aqui pode fazer com que a gente melhore o processo. E outra coisa ele tem que trabalhar com números também. Exatamente, então, com números, né? Isso. Que é importante. Sem ter números para poder, inclusive, auxiliar no mapeamento, né? Então eu tenho que ter alguns números que eu possa trazer para a discussão para que não fique uma conversa de boteco. Né? Para medir, né? Quais são os processos de medição. E outra coisa que você falou muito importante, né? Que acho que aí está uma coisa que o coach pode ajudar bastante também, o gestor, é o cara saber ouvir. Né? Mas não é só escutar, né? Saber ouvir. Porque escutar todo mundo escuta, né? Sabe a diferença, né? O escutar é um ato involuntário, né? Agora, o ouvir... inclusive por isso que muitas vezes vem a pessoa externa terceirizada para conduzir o processo de mapeamento, né? Porque como ela não está associada a nada dentro da empresa, não sabe exatamente como as tarefas são desenvolvidas, não tem nenhum relacionamento com ninguém lá dentro, fica mais fácil dela questionar essas coisas. Né? Entendi. Então, lógico, tem que saber lidar, porque quer queira, quer não, a empresa está fazendo as coisas que ela tem que fazer. Né? Então, a empresa está funcionando. Né? Então, quando você começa a questionar, você tem a intenção de melhorar. Então, você já está lá, esse processo já começou, esse projeto já começou, porque tem um desconforto em algum momento. Né? É um desperdício, é uma concorrência muito forte, né? Hoje em dia a concorrência obriga você a repensar uma série de coisas, né? E você tem a sua maneira de lidar com essas coisas dentro da empresa. Então é importante que o líder, né, que ele entenda esse tipo de coisa. Eu acho que o coach ele trabalha muito bem essa situação. Às vezes pode ser até um momento de trabalhar o líder antes de fazer o mapeamento de processo. Para ele entender os ganhos que o mapeamento de processo pode ter dentro da empresa, antes de simplesmente implementar qualquer coisa que não vai dar retorno nenhum. Entendi. Yoko-san, nós passamos aqui um pouco do horário, tá? Eu acho que foi muito bacana essa nossa conversa aqui sobre mapeamento do processo, né? E me diga uma coisa, Yoko, essa live fica 24 horas, então vai ter pessoas que eventualmente vai poder assistir, e eu também vou gravar essa live e vou jogar no YouTube, tá? Se as pessoas que entrarem em contato como é que essas pessoas quiserem saber mais sobre isso, esse tema específico, né? Como é que eles poderão entrar em contato contigo? Eles podem entrar em contato comigo, tem o meu WhatsApp, eu posso passar para você o WhatsApp, eu não sei como é que você divulga ali o WhatsApp. Pode falar. 99937-7200, tá? 041, né? Isso, 041, exato. Curitiba. Entendi. Tem algum site? Tem o www.yrc.com.br. Beleza, Yanko. Mas é isso aí, Yanko. Eu acho que foi bacana, né, a nossa conversa, tá? Obrigado pela disponibilidade do tempo, né? Claro. E eu também, daqui a pouco, tenho que voltar para outro evento, tá? Mas faz parte, né? Muito obrigado, Yanko, pela oportunidade, né? Claro, e quer deixar uma última mensagem aqui para os nossos seguidores? Olha, Frank, sobre o mapeamento de processo, eu vejo assim que ele é uma ferramenta muito interessante, mas a questão da liderança, eu acho que ela gera uma importância muito grande no retorno que você vai ter do uso das ferramentas. Porque, quer queira, quer não, é uma ferramenta de gestão. Né? Então, o gestor ele é uma peça muito importante nesse processo todo. Entendi. Legal. Muito bacana, Yanko. Beleza, Yanko?
obrigado pela oportunidade mais uma vez e obrigado a todos que estão assistindo, que vão estar assistindo também. E é isso aí, tá bom? Um abraço, Valeu. Um abraço, Leclerc. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.